Então bora lá. Então vamos começar pelo ser espiritual. Espiritualidade. Como que eu trabalho a minha espiritualidade? Imagina assim, pensa num amigo seu da quinta série. Alguém que você se relacionava muito bem na quinta série. Pensa, vocês iam para a escola junto, tomavam lanche junto, voltavam da escola junto. Pensou nele? Pensou. Lembra do nome desse amigo? Eu lembrei do nome do amigo de Gustavo. Lembrou do nome desse amigo? Beleza. Lembrando o nome desse amigo, agora imagina assim, que você vai ligar para o Gustavo nesse momento e falar assim, Gustavo, é o seguinte, cara, há muito tempo que eu não te vejo mais. Mas eu queria te pedir um favor. Eu queria que você ficasse aqui em casa para mim 1 semana. Com que prazer, com que facilidade você faria isso? Ia ser fácil essa ligação, ou ia ser uma ligação muito difícil. Por quê? Porque o Gustavo, que você via lá na quinta série, você perdeu um tempo de não vê-lo mais, então você perdeu intimidade. Então presta atenção, espiritualidade tem a ver com intimidade. O quanto você é íntimo, ou você está íntimo de Deus. E como é estar íntimo? É falar com Ele. Como é estar íntimo? É conversar com Ele. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas. Show! E aí a Bíblia fala o seguinte, quando for orar, o que você faz? Quando for falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Então o que a gente precisa entender sobre espiritualidade? A gente precisa circular em alguns pontos. Primeiro dos pontos, intimidade. Eu preciso ter intimidade com Deus. Segundo ponto, Gênesis 1:26. O que fala lá nesse manual? Que é o nosso manual do ser humano. O que fala lá? Lá fala o seguinte, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu perguntar para você assim, quem é você? Você vai falar assim, então, eu sou, meu nome é que eu... Você deveria responder assim, quem sou eu? Número 1, a imagem e semelhança do meu Deus. Olha o poder que você ganha nisso. Por quê? Porque você ganha identidade. Ganha identidade. Com quem eu falo todo dia? Com quem me criou e com quem é a minha imagem. Então, primeiro, eu já garanto essa questão da identidade. Eu já entendo que eu preciso ter intimidade com Ele, que não é só eu sentar numa igreja lá e ficar assim, pensando em qualquer outra coisa. E segundo, eu começo a trilhar um propósito. O que é isso? Fazer alguma coisa intencional. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e vai fazer o que eu fiz. Então, o que ele ensinou? Primeira coisa, somos a imagem e semelhança. Segunda coisa, fala comigo. Entra aqui no quarto e fala comigo. Terceira coisa, ajuda órfãos e viúvas. Pessoas que estão precisando de algo que você tem. E terceira coisa, se você tiver intimidade comigo, entender da sua identidade, entender que você tem que ajudar pessoas, vocês farão coisas maiores das que eu fiz. Então presta atenção, quando você liga o seu espiritual, primeira coisa, você vai estar com a sua identidade bem formada. Você não vai ter dúvida quem é você. Você vai estar respondendo a mesma coisa, cara, sua imagem e semelhança de Deus. Segundo, você vai estar trabalhando em prol de ajudar pessoas que são menos beneficiadas que você, que ainda não descobriram isso. E terceiro, você vai estar mais próximo do seu propósito. De acordar todo dia e não ficar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Nossa, estou com uma preguiça hoje. Só que você imagina assim, se a sua boca fechada, a sua preguiça, e em Eclesiastes fala que Deus odeia o preguiçoso. Por quê? Quem é o preguiçoso? É quem deixa de semear. Imagina uma frase que você não postou, um bom dia que você não falou, pode salvar uma vida, ou como pode empurrar uma vida para o buraco. Por quê? Por causa da sua preguiça. Então, qual que é a grande sacada de desenvolver espiritual? É ter uma energia inesgotável. É ter uma energia que não tem limite. Pessoas que normalmente estão com baixa energia, a espiritualidade está como? Sofrida. E aí você vai ver assim, mas peraí, mas eu já vi falar de um padre, eu já vi falar de um pastor, eu já vi falar de um religioso que estava sofrendo sem energia. Lembra que eu falei que só a espiritualidade não é tudo? Que eu ainda tenho a alma e o corpo? Porque às vezes, quando eu estou só no espiritual, vocês vão começar a entender esse jogo. Se eu estiver trabalhando, se eu estiver aqui, só no espiritual, qual a chance de eu ter energia se eu não estiver com um corpo forte, bem alimentado, de eu conseguir trabalhar com afinco? Gente, presta atenção. Eu não falei para vocês que a nossa função é ajudar órfãos e viúvas? Falei. Você tem que estar bem emocionalmente ou não para ajudar quem está menos favorecido que você.
Porque se você não estiver bem emocionalmente, você não vai nem olhar para essas pessoas. Lembra? Emocional significa empatia e habilidade social. Você está bem espiritualmente. Vou dar um exemplo para você. Não, porque eu oro todo dia, eu sou uma pessoa que fala com Deus, eu sou uma pessoa totalmente espiritualizada, estou na igreja desde criança. Aí passa alguém com fome aqui atrás. Ah, tu não me encosta não, que eu vou para a igreja, eu vou estar limpo. Porque eu sou uma pessoa que Deus fala comigo. Fala, não, abandona isso. O que ele falou? Opa, peraí, deixa eu te ajudar. Está com fome? Tá, vem cá, vamos resolver isso agora. Vou ler uma coisa para você. O que você está fazendo na sua vida? Você vai perguntar, por quê? Porque ajudar não é dó. O que é? Compaixão. O que é compaixão e habilidade? Você vai lá, entende o mundo, e aí você planta uma semente sua. Só qual semente você está carregando? Entende isso? Que é diferente de você ir lá e falar assim, passa R$50 e pelo amor de Deus, não parece mais na minha frente, fui embora. Não, fala, vem cá, deixa eu trocar uma ideia, deixa eu falar com você. Vamos conversar, senta aqui. A maioria das pessoas que estão nesse estado, eles nem vão querer falar com você, se você fizer isso. As pessoas que querem ajuda de fato a sair daquele quadro, eles vão te ouvir. Te ouvir e falar assim, não, vamos mudar, sai desse local. Vamos conseguir um trabalho para você, vamos conseguir uma forma nova de você viver, sem essas pessoas, sem esse ambiente, e vamos começar a aprender alguma coisa para você começar a trabalhar. Aí muda o jogo. Porque quando eu sou só espiritual, eu não consigo desenvolver as outras duas esferas. E aí, as chances são que o meu propósito, lembra do propósito? Ir por todo mundo fazer ainda mais do que eu fiz, ele vai ficar pelo caminho. E que tá? Porque quando um espírito forte não habita um corpo fraco, um espírito forte não habita um corpo fraco. Deus fala para Josué assim, ó, eu vou estar com você, eu vou dar todo esse povo para você, tudo que você quiser você vai conseguir, só que você precisa ser forte, corajoso. Ser forte é na onde? No corpo. Ser corajoso é na alma. E o espiritual está falando com quem? Com Deus. Deus poderia falar assim, ó, você não precisa nem ser forte nem corajoso, só fica aí que eu vou te abençoar. Nunca. Te dou um outro exemplo. Na história da Bíblia, nenhum dos personagens ficou lá paradinho assim, ó. Vamos arrumar aqui a televisão. Ninguém ficou lá. O que eles estavam fazendo? Alguma coisa, estava caminhando, estava indo na direção. Porque se fosse para ficar parado, Jesus tinha descido, ficado lá paradinho assim, de boa. Pronto. Opa, ele era Jesus. Se nem ele ficou parado, por que você quer ficar parado? Por que você acha que o seu corpo não tem que ser forte? Por que você acredita que só espiritualmente, seu espiritual está uma maravilha, o seu físico está assim, ó. Aí você está lá com o terno, com a batina, a barriga está assim. Como que você acha que vai? Não vai. Uma hora você vai perder força. E perdendo força, o seu propósito, a sua missão, a nossa missão, ela vai sucumbir. Por quê? Porque você deixa de gerar atenção, de gerar energia. Um outro exemplo clássico é assim, ó. O que é espiritual? Eu preciso me conectar com Deus, eu preciso. Só que, imagina que nas 24 horas eu preciso me conectar com Deus, eu preciso desenvolver meu trabalho, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso aumentar a minha inteligência intelectual, eu preciso desenvolver nossos projetos. Se o meu corpo não estiver muito bem cuidado, treinado, eu vou ter energia para fazer tudo isso? Não. Eu não vou desenvolver novas frentes. Eu vou ficar lá parado assim. E aí, por exemplo, não ande cansado por aí. Por que a Bíblia fala que a gente não anda cansado por aí? Porque eu dou brechas para vários acontecimentos aqui. Como? Quais acontecimentos? Tá, vários acontecimentos. Nós vemos várias pessoas que eram extremamente espirituais caindo. A Bíblia fala que o justo erra 11 vezes. Por que o justo erra 11 vezes? Ele começa o dia errando 11 vezes. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. São Paulo fala isso. De onde a gente vai errar? Na carne. Por que a gente vai errar na carne? Porque a gente não treina ela. Então o espírito é a base, só que eu preciso treinar o resto. Então entendam. Eu preciso ligar meu espírito todos os dias. Eu preciso acordei antes de qualquer coisa, falar, oi Deus, entendi, então ó, você me deu a oportunidade de viver o dia de hoje, ok, o que eu tenho que fazer? Para qual caminho eu tenho que ir? Como que eu tenho que fazer isso? E é uma conversa, é uma meditação / conversa, é você e Deus conversando. E aí você tem vários formatos de fazer isso. Um dos formatos, você acordou, coloca uma música lá, uma música no louvor. Depois disso, lê um trecho da Bíblia. Depois desse trecho, você vai meditar. Fala, Deus, tá, e agora? Pra onde eu vou? Tá, mas quanto eu vou ter que ficar 2 horas? Não, fica 12 minutos por dia. Eu vou deixar aqui embaixo, no final dessa aula, um passo a passo de como fazer isso. Passo a passo de como fazer isso. Para quê? Para você potencializar o início do seu dia. Como que eu desenvolvo espiritualidade? E espiritualidade e religião é a mesma coisa? Não. Nós temos várias pessoas que estão dentro das igrejas e temos várias pessoas que estão fora da igreja e falam, rapaz, esse cara parece ser mais espiritualizado, hein?
vai falar com Deus. Primeiro, nem toda religião vai te salvar, ponto. Por quê? Presta atenção, tem algumas religiões que elas não falam sobre fazer o bem, elas falam sobre fazer o mal. E Jesus falou o quê? Que não deva amor a ninguém. Nós estamos aqui para amar o outro, ponto. Então, se você pratica uma religião que pensa em fazer o mal para outras pessoas, as notícias não são boas para você. Você vai perceber que a sua vida vai fazer assim, ó. Não vai ver nada. E você vai precisar de recursos externos para ser feliz, para não ser ansioso. Fala, mas peraí, eu vou numa religião, estou tomando um monte de remédio, porque as notícias não são boas. Então, vamos lá. Qual a grande sacada sobre espiritualidade e religião? Primeiro, a religião, ela não vai te fazer mais espiritual. Só que, na religião, nas religiões cristãs, né, nas corretas, o que nós entendemos? Que nesses meios, as pessoas estão buscando um aumento da espiritualidade. Então, eu andando com pessoas que estão buscando esse aumento da espiritualidade, as chances são que eu consiga aumentar minha espiritualidade. Só que preste atenção, você faz parte de um todo. Então, são pessoas buscando um aumento da espiritualidade. Aí minha pergunta é, você, quando você vai aumentar o nível, aumentar a pressão, você vai para contribuir com o ambiente, ou você vai lá só para sugar? Por quê? Porque você não contribui com o ambiente não cresce, as pessoas não ficam mais espiritualizadas, você não chega lá com um anseio de crescimento, e você acaba fazendo o quê? E você acaba se enrolando nesse cenário. Por quê? Porque você precisa aumentar essa espiritualidade. Você precisa ir sim para a religiosidade. Para quê? Para estar no meio, onde as pessoas estão preocupadas, estão falando sobre isso. Só que a procura, a busca, a intenção de melhora tem que ser sua. Você precisa contribuir e querer mais com o todo. Não adianta você simplesmente ir e falar, não, porque eu vou sim, uma vez por semana eu vou à missa, eu vou ao culto. Ah, mas fala aí, o que você melhorou? Me conta o que você sabia há 6 meses atrás, o que você sabe agora? Me conta então aí, 5 trechos que eu tenho que ler se eu estiver ansioso. 5 trechos que eu tenho que ler se eu estiver nervoso. 5 trechos que eu tenho que ler se eu perder um ente querido. 5 trechos se eu acordar com um pensamento meio suicida. O que eu leio na Bíblia? Se a pessoa te perguntar isso, o que você vai falar? Não, peraí que eu vou ligar para um cara lá que ele lê mais... Não, peraí. Não, é sobre você. Lembra que eu falei isso para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Vai fazer o que eu fiz e ainda mais? Se você não souber o que você está fazendo dentro de uma religião, não vai fazer sentido. Se você for uma pessoa que vai lá e só senta e fica assim, é bom ficar aqui, né? Que gostoso. Não, é bom ficar lá, só que você tem que estar incomodado, você tem que buscar a evolução. Quem não evolui, morre. A natureza nos mostra isso. Se você pegar qualquer animal que não está em evolução, qualquer planta que não está em evolução, ela vai morrer. Nós já temos aí 10 mil, nós já temos aí um tempo infinito de horas, 10 mil horas, 50 mil horas, 110 mil horas para viver. Se nesse período a gente não buscar uma evolução contínua, não buscar melhorar, nós vamos morrer antes do tempo. E espiritualmente falando, essa morte, ela pode já estar acontecendo na sua vida. Você pode achar que está vivendo, mas espiritualmente está morto. Qual a consequência de espiritualmente estar morto? Ah, tá bom, Otávio, eu nem gosto desse papo de igreja, não vou. O que você acha que eu vou perder se eu ficar em casa e não viver esse tal de negócio aí de religião? Porque eu nem gosto de discutir isso aí, mas fala aí, o que eu vou perder com isso? Vou te dizer de forma bem simples assim. Sentido de vida. Você pode ganhar, então vamos fazer o seguinte, pega aqui, corpo. Então imagina você com 4% de gordura, sem barriga. Aí falou, e aí, está feliz? Não. Cara, mas você está muito feliz, 4% de barriga, então vamos pegar QI. Mostra um QI extraordinário, multimilionário. Mas e aí? Nada. Qual que é o propósito? Para onde você está indo? Para que serve a sua vida? Para onde você está direcionando? Para onde você está apontando? Se a sua vida fosse um livro, qual que seria o tema? Tudo isso sai da espiritualidade. Sabe o que eu estou construindo? E aí você vai ver pessoas que chegam no meio da vida ou não tem nada e falam, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Ou tem muito dinheiro, muita coisa, muita fama. E fala, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Por quê? Falta direção, falta base. Se falta direção, falta base, você vai ver que a sua corrida vai chegar uma hora que ela vai ser em vão. São Paulo fala isso também. São Paulo fala assim, muitos estão correndo, mas um só é o campeão. E desse um campeão só que está dentro do estádio, peça, Usain Bolt, 200 metros, correndo o Usain, chegou, 200 metros, 9 segundos.
ele foi campeão, foi? Pegou uma coroa. O que é uma coroa? Título. Que é o quê? Corruptível. Acabou. Ele foi o campeão, e o resto? Aí o que São Paulo fala? Já que você vai correr, e a vida é uma corrida, corre por algo que nunca vai acabar. A única coisa que não acaba desses três é o espiritual. Vamos estar com o espiritual aqui, ó. E quanto mais eu desenvolver o espiritual, aí sim, minha alma e meu corpo, eles vão junto. Só que perceba, eles vão junto, eles não vão separados. Nós somos esses três ao mesmo tempo. Então perceba isso, você precisa de um espiritual forte para ter um corpo forte, para ter uma alma forte. Só assim nós vamos conseguir construir essa tríade, essa triologia. Entende? Então, essa é a chamada para quem quer desenvolver espiritualidade. Você precisa entender que, primeiro, você define quem sou eu. Segundo, você define seu propósito de vida. Depois de definir seu propósito, você vai entender para onde você vai mirar. Que tipo de gente você vai ajudar. Lá, quando nos últimos dias, você já sabe, começa a imaginar qual será a frase do seu legado. Por quê? Porque você já sabe para onde você está apontando. Se não, você vai viver uma vida vazia. O que é uma vida vazia? Acordo, trabalho, vou dormir. Entende? O que nós iremos escrever começa na espiritualidade. Então, bora desenvolver sua espiritualidade. Fechou, fera? Próximo bloco nós vamos falar sobre inteligência emocional. E aí? Você sabe o que é? Já desenvolveu a sua? Não? Então, próximo bloco vamos falar sobre isso. Valeu, fera. Tchau.